Audio Jungle. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Piau, seu professor de Física. E eu queria te fazer uma pergunta. Você sente dificuldade em vetores? E quanto ao conteúdo de cinemática, existe dificuldade? Imagine agora se você tivesse que aprender um assunto que contempla esses dois temas de maneira conjunta. Então, se você já sentou por várias horas para estudar e teve a sensação de que não tinha condição de aprender, me empreste a sua atenção, porque eu vou te ensinar tudo de aceleração centrípeta e tangencial em poucos minutos. Observem bem, para que você compreenda bem o tema movimento circular, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a velocidade ela é uma grandeza vetorial. E na qualidade de grandeza vetorial, ela é composta por três elementos: módulo, direção e sentido. Esses três elementos da velocidade compõem aquilo que a gente chama de vetor velocidade. Mas eu gostaria de te adiantar uma coisa. Só podemos dizer que o vetor velocidade permanece constante caso os seus três elementos constituintes, módulo, direção e sentido, também sejam constantes. Ou seja, se pelo menos um desses três elementos sofrer modificação no decorrer do tempo, a gente diz então que o vetor velocidade é um vetor variável. Mas responda para mim, qual é o nome do elemento físico responsável por promover variação de velocidade? Todos nós sabemos que o elemento que produz variação de velocidade se chama aceleração. Mas agora eu queria te dizer o seguinte: iremos trabalhar nesse encontro de hoje dois tipos de aceleração: a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Mas acontece que cada uma dessas acelerações possui papéis muito bem definidos. Por exemplo, a aceleração tangencial, também chamada de aceleração escalar ou linear, ela é responsável pela modificação do módulo do vetor velocidade. Já a aceleração centrípeta, ela é responsável por promover modificação na direção e no sentido do vetor velocidade. Então, perceba o seguinte: se em um determinado movimento a velocidade não altera o seu módulo, ou seja, o seu valor numérico, isso significa dizer que a aceleração tangencial é nula. Entretanto, caso ele não sofra alteração na direção e no sentido, como acontece, por exemplo, no movimento retilíneo uniforme. Se o movimento é retilíneo, não tem mudança na direção do vetor velocidade. E se ele é uniforme, a velocidade se mantém constante, também não vai haver alteração do sentido. Isso é um indício de que não temos, nesse caso, a presença daquilo que nós chamamos de aceleração centrípeta. Acontece que cada uma dessas duas acelerações são calculadas de forma diferente. A aceleração tangencial, também chamada de aceleração escalar, responsável pela mudança do módulo do vetor velocidade, ela é obtida fazendo ΔV sobre ΔT, a variação da velocidade no decorrer do tempo. Já a aceleração centrípeta, eu gostaria de destacar uma coisa para vocês. Ela somente estará presente naquilo que nós chamamos de movimentos curvilíneos. Quando o movimento é um movimento circular, existe alteração na direção e no sentido do vetor velocidade. E essa alteração ela é produzida por aquilo que nós chamamos de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela é dada pela expressão v² sobre r. Agora observem bem. Nós temos aqui um exemplo de uma partícula que descreve um movimento circular. Sobre essa partícula, nós podemos ter a presença de duas acelerações, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que se trata de uma trajetória curvilínea, é um movimento circular. Se é um movimento circular, existe modificação na direção e no sentido do vetor velocidade. Por exemplo, nesse ponto daqui, o vetor velocidade aponta para baixo. Mas à medida que a partícula continua girando, a velocidade já passa a apontar para a esquerda. A direção que era vertical passou a ser horizontal. O sentido que era para baixo passou a apontar para a esquerda. Como houve alteração da direção e do sentido, dizemos então que está presente e se faz atuar
aquilo que nós chamamos de aceleração centrípeta. Como o próprio nome já diz, podemos então afirmar que a aceleração centrípeta corresponde a um vetor orientado para o centro da trajetória. E ele é responsável pela modificação da direção e do sentido do vetor velocidade. Agora observe, esse movimento pode ser simplesmente um movimento circular e uniforme. Mas caso ele seja um movimento circular uniformemente variado, além de termos alteração na direção e no sentido, se o movimento for variado, nós também teremos uma modificação no módulo da velocidade. Como você já sabe, o módulo da velocidade é o seu valor numérico. E o valor numérico da velocidade tanto pode aumentar ou diminuir, a depender de como a aceleração tangencial atua na velocidade. Acompanhe o meu raciocínio. Se a aceleração tangencial estiver a favor do vetor velocidade, ela vai contribuir para que ocorra um aumento do vetor velocidade e a gente diz então que vai ser um movimento do tipo acelerado. Entretanto, caso a aceleração tangencial ela aponte no sentido oposto ao do vetor velocidade, a tendência natural desse vetor velocidade é diminuir. E se a velocidade diminui, alterando seu módulo para menos, dizemos então que se trata de um movimento retardado. E agora o ponto mais importante que poucos alunos têm ciência. A maioria dos nossos estudantes acredita que nesse caso nós temos duas acelerações, a tangencial e a centrípeta. Mas eu gostaria de dar muita ênfase a uma coisa. Na verdade, o que existe é aquilo que nós chamamos de aceleração resultante. E esses dois vetores representam a componente da aceleração. Vamos pensar um pouquinho mais e relembrar alguns elementos de vetores? Perceba o seguinte, eu conheço vários alunos que tentam subtrair esses dois vetores. Mas eu faço uma pergunta para você. Quanto é 5 quilos menos 3 horas? É possível responder essa pergunta, gente? Não, porque os dois elementos que eu te apresentei, eles possuem naturezas diferentes. Eu não posso subtrair quilos de horas, porque massa e tempo não são grandezas de mesma natureza. Desse mesmo modo, nunca tente cancelar um vetor velocidade com um vetor aceleração. Eu não posso subtraí-los. Note, inclusive, que eu tive cuidado de representá-los de cores diferentes. As acelerações estão representadas na cor preta, enquanto que o vetor velocidade está representado na cor vermelha. Mas caso nós somemos essas duas acelerações, a tangencial e a centrípeta, nós iremos obter aquilo que nós chamamos de aceleração resultante. E para efetuar a soma desses dois vetores, nós iremos fazer uso da regra do paralelogramo. Da pontinha da aceleração tangencial, uma reta paralela com a aceleração centrípeta. E da pontinha da aceleração centrípeta, traçamos uma reta paralela com a aceleração tangencial. Exatamente aqui no meio, na diagonal desse retângulo, nós temos então a soma da aceleração centrípeta com a aceleração tangencial. E o resultado dessa adição vetorial, nós chamamos então de aceleração resultante. Essa aceleração resultante pode ser decomposta em duas componentes. Uma paralela à velocidade de sentido contrário, nesse exemplo, que é a aceleração tangencial, responsável pela modificação do módulo do vetor velocidade, nesse caso para menos, e do lado de cá a aceleração centrípeta, aquela que aponta sempre para o centro e que é responsável pela modificação, pela alteração da direção e do sentido do vetor velocidade. Agora uma informaçãozinha que poucos alunos sabem. Em ótica geométrica, você não aprende a traçar perpendicularmente ao espelho a chamada reta normal? Eu gostaria então de enfatizar a vocês que a palavra normal significa perpendicular. Você percebe que a aceleração centrípeta, ela sempre vai ser perpendicular ao vetor velocidade? Então é por isso que a aceleração centrípeta também pode ser chamada de aceleração normal.
Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que a obtenção da aceleração resultante não é feita simplesmente através da soma algébrica entre a aceleração centrípeta e a tangencial. Estamos falando da soma de vetores. E somar vetores não é simplesmente pegar o valor de um e somar com o valor do outro. A soma vetorial entre dois vetores perpendiculares entre si é obtida através do Teorema de Pitágoras. Destaco ainda que toda vez que estamos diante de grandezas vetoriais, essas grandezas devem ser representadas com a setinha em cima. Desse modo, eu tenho que colocar a setinha em cima da aceleração resultante e também em cima da aceleração tangencial. Note que nesse caso daqui eu não coloquei a setinha. Afinal de contas, a fórmula não fornece para vocês o vetor, mas sim o módulo do vetor. E o módulo do vetor, ele é representado sem a setinha na parte de cima. Mas agora vamos fazer aqui uma combinação de situações para que você possa compreender todas as perguntas que podem ser feitas sobre as diversas modalidades de movimento circular. Vamos lá? Olha só, pessoal, eu trago aqui no quadro para vocês 3 desenhos distintos. E talvez você esteja se perguntando, professor, eu acho que você se equivocou. Porque você colocou movimento circular uniformemente variado 2 vezes, você repetiu. Eu queria te dizer que eu não repeti, não. Nós precisamos entender que o movimento circular uniformemente variado ele pode ser de 2 espécies, acelerado ou retardado, e nós iremos analisar cada um deles. Mas vamos primeiro aqui ao nosso primeiro caso. Movimento circular uniforme. Se esse movimento é uniforme, isso quer dizer que o módulo da velocidade não se altera. Se ele começa com 10, 10, 10 e 10, ele vai permanecer com velocidade 10 o tempo inteiro. Logo, eu te pergunto então, essa velocidade daqui, ela está constante ou ela está variável? Eu queria te chamar a atenção ao seguinte, se você pensou que essa velocidade está constante, eu queria te dizer que você está redondamente enganado. Lembre-se, velocidade é uma grandeza vetorial. E na qualidade de grandeza vetorial, ela é formada por módulo, direção e sentido. E para que eu possa dizer que um vetor se mantém o tempo inteiro constante, é necessário que os 3 elementos estejam constantes. E nesse caso daqui, o único elemento constante é o valor, é o módulo, 10, 10, 10 e 10. Mas percebam que a direção e o sentido do vetor velocidade está se alterando. Aqui a direção é vertical e o sentido é para baixo. Aqui a direção já é horizontal e o sentido é para a esquerda. Isso quer dizer que se nós estamos tendo modificação da direção e do sentido, não podemos, de hipótese alguma, afirmar que essa velocidade se mantém constante no decorrer do tempo. Conseguem perceber? Sendo assim, se essa velocidade não é constante, se ela se altera, isso é indicativo de que existe a presença de uma aceleração. Como essa alteração da velocidade está acontecendo na direção e no sentido, eu posso dizer então que existe a presença de uma aceleração centrípeta. E como eu já comentei, a aceleração centrípeta, que aqui está representada em preto, ela aponta sempre para o centro. Perceba que a aceleração centrípeta, ela sempre aponta para o centro da trajetória. Mas eu faço para você a seguinte pergunta. Além da aceleração centrípeta, será que nesse nosso primeiro caso existe também a presença de uma aceleração tangencial? Se você respondeu para mim que não, eu queria dizer que você está correto. Por que não existe aceleração tangencial? Porque como o movimento é uniforme, não existe modificação no módulo. O valor numérico da velocidade permanece o tempo inteiro mesmo. Desse modo, a gente conclui que essa velocidade está o tempo inteiro constante em módulo. Mas se a afirmação disser que a velocidade está constante, ela é falsa. O correto é dizer que a velocidade está constante em módulo, porque se eu falar só velocidade, eu estou me referindo ao vetor inteiro. Então, nesse primeiro caso, existe aceleração centrípeta, mas não existe aquilo que nós chamamos de aceleração tangencial. Vamos agora, então, para o nosso segundo caso. No nosso segundo caso, eu tenho um movimento circular uniformemente variado. E se esse movimento, turma, é variado,
existe alteração do módulo. E se existe alteração do módulo, ela foi provocada pela presença, pela ação daquilo que nós chamamos de aceleração tangencial. Só que a modificação do módulo, ela pode acontecer de duas maneiras. Eu posso alterar o módulo da velocidade para mais ou para menos. Note, nesse caso, o módulo da velocidade não se alterou. Como não houve alteração no módulo, eu digo então que estamos diante de um movimento do tipo uniforme na primeira situação. Mas nesse caso daqui, o movimento é circular uniformemente variado. E quando o movimento é variado, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um movimento circular uniformemente variado do tipo acelerado ou do tipo retardado. E qual vai ser a diferença entre cada um deles? Perceba o seguinte: se ambos os casos são casos de movimentos circulares, existe alteração da direção e do sentido. Logo, em ambos os casos, nós temos a presença da aceleração centrípeta. Acontece que, se existe uma alteração no módulo da velocidade, perceba aqui com cuidado, ó. Note que nesse ponto daqui eu considerei a velocidade pequenininha. E depois a velocidade foi crescendo, tornando-se maior e depois maior ainda. Se essa velocidade está crescente, o movimento é acelerado. Esse aumento da velocidade foi gerado por aquilo que nós chamamos de aceleração tangencial, escalar ou linear. Mas para onde apontaria essa aceleração? Observem bem, além da aceleração centrípeta que aponta para baixo, esse vetor velocidade, ele também sofre influência daquilo que nós chamamos de aceleração tangencial. E note, a soma da aceleração centrípeta com a aceleração tangencial vai dar origem àquilo que nós chamamos de aceleração resultante, que, como eu já comentei, é obtida pelo teorema de Pitágoras. Mas note uma coisa: como a aceleração tangencial está a favor do vetor velocidade, qual vai ser a tendência natural desse vetor? Crescer. O vetor velocidade vai aumentar e por isso esse movimento é acelerado. Mas perceba então que no nosso terceiro caso, nós temos um movimento do tipo retardado. Se esse movimento é circular, existe aceleração centrípeta. Mas se além de circular, ele é uniformemente variado, essa variação do módulo da velocidade foi gerada por qual tipo de aceleração? Exatamente, a aceleração tangencial. Mas perceba que nesse caso estamos diante de um movimento circular uniformemente variado do tipo retardado. Isso quer dizer que o módulo da velocidade vai diminuir. Sendo assim, a gente conclui que a aceleração tangencial não pode estar a favor da velocidade, mas sim contrária a ela. Aqui nós temos a aceleração tangencial e a soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta dá origem ao que nós chamamos de aceleração resultante. E eu sei que eu já comentei, mas eu reforço. Essa soma não é uma soma algébrica. Você não vai, de hipótese alguma, pegar o valor da centrípeta e somar com a tangencial. Estamos falando de uma soma vetorial e entre dois vetores perpendiculares entre si, nós obtemos a soma através do teorema de Pitágoras. Mas vamos então agora ver se nós conseguimos entender de uma vez por todas o papel de cada uma dessas acelerações. Eu gosto sempre de trabalhar com esse quadro resumo. Eu acho que quando o aluno é capaz de responder esse quadro, isso é um indicativo de que ele conseguiu sim compreender tudo sobre aceleração tangencial, centrípeta e resultante. Vamos tentar responder juntos? Observem só. A aceleração centrípeta só aparece no movimento circular. A aceleração centrípeta não pode estar presente no movimento retilíneo, porque se ele está em linha reta, não tem mudança na direção e no sentido do vetor velocidade. Logo, não há aceleração centrípeta. Já a aceleração tangencial somente vai estar presente caso o movimento seja variado, ou seja, se houver alteração do módulo do vetor velocidade.
Vamos então tentar preencher essa tabela e eu adianto para vocês que você não deve tentar decorar essa tabela, você tem que compreender. Perceba então o seguinte, o primeiro caso que a gente analisa é justamente o movimento retilíneo uniforme. Se o movimento é retilíneo, não há mudança na direção e no sentido. Logo, não existe aceleração centrípeta. Eu posso então dizer que a aceleração centrípeta vale zero. Mas perceba que além de não ter mudança na direção e no sentido, como se trata de um movimento uniforme, isso implica dizer que também não há modificação do módulo da velocidade. E se não há modificação no módulo da velocidade, a aceleração tangencial, ela também será igual a zero. Logo, se eu não tenho nem aceleração tangencial e nem aceleração centrípeta, a aceleração resultante, ela também será igual a zero. Tudo ok? Agora, note ainda mais o seguinte, movimento retilíneo uniformemente variado. Primeira coisa que você tem que perceber, se estamos diante de um movimento retilíneo, não existe aceleração centrípeta, ela vale zero, pois a aceleração centrípeta tem o papel de modificar a direção e o sentido. Porém, além de ser retilíneo, esse movimento é variado. Se esse movimento é variado, existe mudança no módulo. E quem é que produz mudança no módulo da velocidade? Exatamente, a aceleração tangencial. Quais são os outros nomes que eu posso dar à aceleração tangencial? Escalar ou linear. Ela se faz, então, presente ou ausente, já que o movimento é variado? Ela se faz presente. Então, a aceleração tangencial, nesse caso daqui, eu digo a vocês que ela é diferente de zero. Como a aceleração resultante é a soma vetorial da tangencial com a centrípeta, não existindo a aceleração centrípeta, a aceleração resultante vai ser a própria aceleração tangencial. Já no caso agora de número 3, estamos diante de um movimento circular. Se o movimento é circular, tem mudança de direção e sentido e quem causa essa alteração é a aceleração centrípeta. Então a aceleração centrípeta ela vai ser diferente de zero. Mas como estamos diante de um movimento do tipo uniforme, note então que não há modificação do módulo. E se não há modificação no módulo, também não existe aceleração tangencial. A aceleração tangencial ela vai ser igual a zero. Como a aceleração resultante é a soma da tangencial com a centrípeta, na ausência de aceleração tangencial, a aceleração resultante vai ser então a própria aceleração centrípeta. E agora o nosso quarto e último caso. Acompanhe comigo. Se o movimento é circular, tem que ter aceleração centrípeta. Ela vai ser diferente de zero. Se o movimento é variado, existe modificação no módulo da velocidade. E se o módulo da velocidade está se alterando, isso quer dizer que a aceleração tangencial ela vai ser diferente de zero. E aí, raciocine comigo. No último caso, nós temos a aceleração tangencial e também temos a presença de aceleração centrípeta. Como as duas componentes estão presentes, eu posso dizer então que a aceleração resultante ela vai ser a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Concordam todos? Por favor, não concorde, porque do jeito que eu coloquei aqui, eu estou realizando uma soma algébrica. E eu já comentei com vocês que a aceleração resultante ela é obtida através de uma soma vetorial. Como estamos falando de vetores perpendiculares entre si, a gente obtém o módulo da aceleração resultante através do Teorema de Pitágoras, então cada um dos elementos tem que estar elevado ao quadrado. Minha gente, eu espero poder ter ajudado vocês. Vamos então agora fazer um exercício para colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos.